Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha só, eu gostei muito da ideia de ter 2 aulas por semana com vocês. Foi muito legal, tá? De forma que para a semana que vem já agendamos a segunda aula também. Tá bom? Não sei se o Rubão já passou para vocês alguma coisa da semana que vem, não? Não, Não, ainda não. nada. Não? Tá bom, então é surpresa, tá? Então tá, galera, eu passei para vocês a resolução das questões que ficaram faltando, né? Aquelas questões que tinham construção gráfica. Eu não lembro quem que tinha me perguntado sobre o exercício. Foi você, David? Foi. Foi. Uhum. A resolução que eu coloquei lá ajudou em alguma coisa, não? Eu ainda não verifiquei, professor. Então, dá uma olhada depois, tá? Porque a construção gráfica ali, para demonstrar a resposta, principalmente aquela questão das cargas numa linha circular, a demonstração daquilo é gráfica, tá? Tem que fazer a construção gráfica bonitinha, tal. E ela é meio chatinha. A questão número 1 também tinha que tinha as 4 cargas fixas e uma que descia o plano inclinado e tal. Essa também tem uma construção gráfica chata porque eu tenho que verificar cada alternativa. Em cada alternativa eu tenho que ver a soma vetorial. Então, naquela questão número 1, o que estava em jogo era a carga ia descer numa linha reta, né? Descia um plano inclinado e passava entre outras 4 cargas, né? E a pergunta dele era em qual situação a carga que descia ia manter sua trajetória retilínea. Tá? Isso me reporta uma aula, acho que do Pipoca, né? O Pipoca que falou sobre movimentos curvilíneos, movimento circular, força centrípeta, não foi? Acho que foi o Pipoca que Foi. falou sobre isso. Sim, Né? foi. Então, o Pipoca deve ter deixado claro para vocês que para se manter uma trajetória retilínea, é necessário que a resultante das forças atue na direção do movimento. Tá? Se ela atuar em qualquer direção que não coincida com a direção da velocidade, a resultante pode ser decomposta em duas, uma resultante tangencial e uma centrípeta. E a centrípeta sempre obriga o móvel a descrever curva. Tá? Então, para aquela questão, a ideia era a resultante de todas aquelas forças que atuavam sobre a carguinha tinha que estar na direção do movimento da carga. Aí você tem que fazer a soma vetorial em todas as alternativas para ver em quais delas ou em qual delas a resultante coincide com a trajetória do movimento. Tá? Então eu fiz as somas vetoriais. Eu me lembro que alguém, acho que foi a Letícia uma vez, que a gente falou sobre soma vetorial e ela comentou o método do polígono, né? Falou alguma coisa sobre fazer um método do polígono. Então acho que o polígono vocês conhecem. Método do polígono para soma vetorial. Sim? Então eu usei o método do polígono em todas as figuras, tá? Só que, putz, era um negócio assim meio chato de fazer na lousa. Por isso que eu optei por fazer a resolução num arquivo, num desenho, né? E mostrar todas as somas vetoriais, tá bom? Então eu peço a vocês que depois dêem uma olhadinha, porque tem lá a resolução daquelas 2 questões, tem mais a questão 3 daquela aula, que eu não lembro se... 3 não, a última questão daquela aula, que eu não lembro se a gente chegou até o final, eu fiz a resolução também. Tá bom? Tudo bem? E tem uma outra folha lá falando sobre linhas de força. Vocês viram? Viram? Tá bom. É que eu achei que na apostila o assunto linhas de força ficou assim meio comprimido, né? E no final das contas ficou meio sem sentido na aula, porque depois não tem nenhum exercício falando sobre isso. Então eu queria só fazer um comentário sobre as linhas de força, depois a gente volta para os nossos exercícios, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Vou botar vocês aqui na sala de aula. Tá bom assim? Estão enxergando o quadro todo? Só balança a cabeça. Sim ou não? Sim? Tá bom. Então, a questão é a seguinte, né? O campo elétrico pode ser representado por meio daquelas tais linhas de força. O que seriam essas linhas de força? Por definição, as linhas de força são linhas que representam a direção e o sentido do campo elétrico
em toda uma região do espaço. Tá? Então, a linha de força é como se fosse um mapa do campo elétrico. Então, por exemplo, a gente falou sobre o campo da carga pontiforme na aula passada. Né? Se eu tiver uma carga pontiforme positiva, o que eu sei sobre o campo elétrico que ela gera ao seu redor? Isso é conversa da aula passada, tá? O que eu sei sobre o campo de uma carga pontiforme positiva? Isso, essa é uma pergunta que, se cai na prova, vocês tiram 10, né? O que eu sei sobre o campo elétrico? Resposta. O campo elétrico é de afastamento, professor? Peraí, putz, eu não estou ouvindo vocês. Deixa eu aumentar o volume aqui. O campo elétrico é de afastamento? Isso aí, Breno. Beleza. Era essa a ideia, tá? O que eu sei é que uma carga pontiforme positiva sempre gera campo no sentido de afastamento. Tá? Agora, se eu quiser saber como é o campo elétrico num determinado ponto, por exemplo, nesse ponto aqui, tá? Eu já sei que o sentido é de afastamento, mas e a direção? A direção é na horizontal. Então, aqui na figura, da maneira como eu desenhei, parece mesmo que está na direção horizontal, né? Mas, em princípio, tá, para ser mais preciso, eu diria que a direção do vetor campo elétrico nesse ponto do espaço tem que ser a direção da reta que passa pelo centro da carga geradora e pelo ponto. Tá? Então, tem uma reta que passa pelo centro dos dois, pelo ponto e pelo centro da carga, certo? O vetor campo elétrico tem que estar na direção dessa reta, que, aliás, não está muito reto. Né? Tudo bem? Então, o vetor campo elétrico naquele ponto tem que estar na direção da reta. E tem que ter o sentido de afastamento. Então, esse é o vetor campo no ponto P. Ô, professor, Pois não. quando você perguntou sobre o campo elétrico que uma carga positiva faz, eu pensei em um campo de repulsão. Não é a mesma coisa que de afastamento, né? Então, na realidade, a atração ou repulsão vai depender do sinal da carga de prova que eu vou colocar no campo. Tá? Ah, E são como conceitos eu vou- diferentes. Desculpa, Samuel, repete. São conceitos diferentes, então. Não, são. Repulsão ou atração são forças, né? E para você ter força, você precisa colocar a carga de prova. É a mesma coisa que eu falar para você assim, ó. A Terra cria um campo de aproximação ou de afastamento? De aproximação. Aproximação. Não existe campo gravitacional de afastamento. Não é verdade? Então, o campo gravitacional da Terra é de aproximação. Isso significa que a força é de atração. Não, peraí, mas se o campo estiver vazio, não tem força. Se só existisse a Terra no universo, ela não estaria atraindo ninguém. Ah, entendi. Tá? Então, para falar sobre atração ou repulsão, eu vou precisar do segundo corpo. Não é verdade? Aqui é a mesma coisa. A carga positiva criou um campo que tem esse sentido. Quer dizer, então a força de repulsão? Eu não sei, depende da carga que eu colocar ali. Se eu colocar aqui uma carga positiva, ela será repelida. Se eu colocar aqui uma carga negativa, ela será atraída. Tá? Então, o fato do campo ser de afastamento não significa que as forças serão de repulsão. Tá, obrigado, viu, professor? São conceitos diferentes. Por isso que eu falei para vocês na aula passada, muito cuidado ao usar esses termos, porque a gente confunde mesmo. A gente confunde mesmo, dá a impressão de que afastamento é repulsão, aproximação é atração, mas não é. Tá? Afastamento e aproximação são apenas sentidos do vetor campo. Tá? Mas para ter força eu preciso da carga de prova. Beleza? Beleza, obrigado. Nada, imagine. Então, pessoal, e se eu quiser saber o campo nesse outro ponto, o que eu faço? Putz, desenhei a reta que passa pelo ponto e pelo centro da carga e põe o vetor no sentido de afastamento. Tá legal. E o campo aqui? E o campo nessa outra posição? E na outra? Quer dizer, se eu quiser saber o campo em todos os pontos do espaço, eu preciso marcar o ponto, desenhar a reta e o vetor no sentido de afastamento? Isso seria a mesma coisa que eu falar para vocês assim, hoje nós vamos estudar a vegetação brasileira, tá? Tudo bem? Tá, então vamos começar. Na coordenada tal tem uma árvore assim assado.
Na coordenada, não sei das quantas, tem outra árvore assim. É assim que eu estudo vegetação? Eu falo árvore por árvore? Claro que não, né? Se a gente fosse estudar vegetação no Brasil, árvore por árvore, talvez a gente, durante a nossa vida, talvez a gente conseguisse estudar uma pequena parte da vegetação brasileira. Não é verdade? Então, há momentos em que eu quero uma descrição geral. Eu não quero a descrição ponto a ponto. Se eu for fazer ponto a ponto, tem infinitos pontos. Eu não vou terminar nunca. Não é verdade? Mas eu posso ter uma ideia do campo, como uma ideia geral desse campo elétrico, imaginando assim: todos os vetores campo elétrico têm o sentido de afastamento, têm a direção da reta que passa pelo centro da carga. Tá? Eu poderia dizer que a direção do campo é sempre no sentido radial. Radial significa partindo do centro para fora. Certo? Direção radial, sentido de afastamento. Então, eu poderia representar o campo todo através de linhas radiais. Então, eu desenho aqui linhas radiais, desculpa a figura, tá? Mas a figura vai ficar meio... Eu desenho aqui uma série de linhas radiais, ou seja, linhas partindo do centro, tudo bem? E coloco a setinha nessas linhas, indicando em que sentido seria o campo. Tá? Então, coloquei aqui as setinhas, indicando que esse campo tem sempre o sentido de afastamento em relação à carga geradora. Tá certo? E essas linhas me dão uma ideia do comportamento do... O comportamento é ótimo, né? Mas acho que é a palavra que encaixa aqui. Me dão uma ideia do comportamento do campo como um todo. É uma descrição do campo como um todo. Assim como eu faço um mapa de vegetação e falo assim, ó, o mapa da vegetação representa a vegetação como um todo. Eu não quero saber árvore por árvore. Não é verdade? Tudo bem? Então, esse conceito de linhas que representam o campo elétrico são chamadas de linhas de força. Tá? Se eu tenho um mapa das linhas de força de algum campo elétrico, eu já sei dizer que quando uma carga qualquer for colocada em um ponto sobre uma dessas linhas, ela vai sofrer a ação da força na direção da linha. Tá? E, claro, o sentido da força vai depender do sinal da carga. Se a carga de prova que eu coloco aqui é uma carga positiva, então ela sofre força na direção da linha, certo? E no sentido da linha. Cargas positivas sofrem força a favor do campo. Tá legal? Se eu puser uma outra carga de prova, vou trocar de cor. Se eu puser uma outra carga de prova, por exemplo, nesta posição aqui, mas ela for uma carga negativa, vou chamar de Q', ela vai sofrer ação de força na direção da linha, mas em sentido oposto, porque ela é uma carga negativa. Cargas negativas sofrem força contra o campo. Legal? Então, por isso que essas linhas que representam o campo elétrico ganham o nome de linha de força. Porque qualquer carga de prova colocada sobre uma dessas linhas sofrerá ação da força na direção da linha. Tá legal? O sentido vai depender do sinal da carga de prova. Beleza? Então, as linhas de força me dão uma ideia de como é o campo como um todo. Eu poderia dizer assim, o campo de uma carga pontiforme é radial. Tem simetria radial. Tudo bem? Mas se a carga geradora fosse negativa? Bom, a simetria radial continua a mesma. A única coisa que muda é que se a carga geradora for negativa, ela cria campo no sentido de aproximação. Então muda o sentido das setinhas. Tá legal? Bacana, professor. Gostei do conceito de linhas. Tá? Agora me diz uma coisa, professor. Quantas linhas eu devo desenhar? Olha, quantas você deve desenhar? Não existe uma regra. Não existe uma regra. Mas uma coisa é fato. Tá? Em qualquer ponto do espaço, passará uma linha de força. Você não vai desenhar todas, são infinitas. São infinitas. Então você desenha um número limitado dessas linhas, mas você pode entender que existem linhas de força que não estão representadas, mas elas existem. Se eu pegar um ponto aqui, com certeza nesse ponto deve passar uma linha de força. E qualquer carga colocada aqui vai sofrer ação de força na direção dessa linha. Tá? Então, no total, são infinitas. Quantas eu represento? Quantas eu quiser.
Tá legal? Agora, quando eu faço representação de linhas de força, tem algumas propriedades que eu tento indicar na figura. Eu vou discutir propriedades já já. Tudo bem? Outra, as linhas de força, a forma das linhas, a geometria desse campo, depende muito das cargas geradoras. Se for uma carga pontiforme, é simetria radial. Mas e se for um corpo extenso? Putz, então não é mais simetria radial. As linhas de força podem ser linhas curvas. Tá? Então eu mostrei para vocês lá naquele... Eu não sei se vocês chegaram a pegar os arquivos. Onde eu pus? Eu pus no WhatsApp? Não. Eu não lembro se foi no WhatsApp, se eu pus no Face. Foi no grupo do WhatsApp. Foi no grupo do WhatsApp, né? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada. Pô, cara, gastei horas desenhando aquelas linhas de força, tá? Tudo bem? Mas eu fiz questão de desenhar aquelas linhas de força porque é um desenho muito difícil de fazer e a maioria de nós, professores de física, não é desenhista, tá? Então, o cara pede para alguém fazer a figura. E quando ele pede para alguém fazer a figura, ele desenha assim à mão mesmo, uma figura no papel, fala, é mais ou menos assim e tal. O desenhista, normalmente, não sabe algumas propriedades, tá? Por não conhecer as propriedades, ele faz uma figura parecida com aquela que o professor desenhou, mas com uma série de erros, tá? E então eu dei uma corrigida, porque eu queria que você entendesse uma coisa. Se eu tiver uma distribuição esférica de cargas, por exemplo, eu tenho aqui um condutor esférico eletrizado, tudo bem? Qualquer linha de força, quando sair dessa carga, tem que ser normal à superfície, tem que formar 90 graus com a tangente à superfície. Tá legal? Não é o que está representado na sua apostila. Na sua apostila, as linhas estão saindo em direções quaisquer. Não é, tá? Se eu tenho uma distribuição esférica de cargas, a linha de força na superfície sempre sai formando 90 graus com a superfície. Sempre sai formando 90 graus com o plano tangente à superfície naquele ponto. Então, a figura tinha esse erro, tá? Eu queria que você prestasse atenção para, no caso de você ter que desenhar alguma linha de força numa questão de vestibular, não cometer esse erro, tá? O cara vai lá e desenha um bicho qualquer. Fala assim, ó, esse monstro está eletrizado com carga positiva. Ele tem uma distribuição superficial de cargas positivas, uma distribuição uniforme de cargas, tá? Represente a linha de força neste ponto X. Represente a linha de força, posso pôr na horizontal, posso pôr inclinado para baixo? Mas não, ela tem uma direção. Ela tem que ser normal à superfície, certo? Então, normal à superfície, você vem aqui e traça um plano tangente, certo? Traçou o plano tangente, agora traça uma reta perpendicular ao plano tangente naquele ponto, e a reta perpendicular ao plano tangente vai representar a linha de força que parte daquela posição. Isso é uma propriedade das linhas de força. Legal? Então, se a banca quiser cobrar de você um conhecimento desse tipo de representação, ele vai se basear em propriedades. Ele vai perguntar propriedades. Tá legal? Tudo bem? Tá. Outra coisa importante sobre as linhas de força. Elas não precisam ser linhas retas, tá? Elas podem ser linhas curvas. Então, pode ser que numa determinada região do espaço eu tenha linhas de força assim. Sei lá, que distribuição de cargas faria as linhas de força ficar dessa forma, tá? Mas a distribuição das linhas de força poderia ser alguma coisa assim. Tudo bem? Então, tem uma coisa que você precisa saber sobre as linhas de força, tá? Com relação à intensidade do campo elétrico. Vou mostrar essa propriedade aqui, tá? Tudo bem? Eu vou pegar duas regiões do espaço. Vou pegar esta região aqui e esta região aqui. Tudo bem? Vamos chamar essa região de A e essa região de B. Uma pergunta possível é, em qual das duas regiões, A ou B, o campo elétrico é mais intenso? Meu, esquece as linhas de força, pensa no óbvio. No A. Tá mais próximo. Certo, na região A. Por quê? Ué,
Porque a geradora é uma carga pontiforme e você está pertinho dela. Quando você está perto da geradora, o campo é intenso. Quando você está longe da geradora, o campo é menos intenso. Certo? Mas olha só que interessante. Tá? Quantas linhas de força cruzaram a região A? Ah, na sua figura, 2. Na minha figura, 2. Na realidade, infinita, certo? Mas na minha figura estão representadas 2 linhas cruzando aquela região. E nessa mesma representação, quantas linhas de força cruzaram a região B? Na Só minha uma. representação, uma só. Certo? Então, o número de linhas de força por unidade de área, aqui nessa região, é maior do que nessa, não é? Então, tá. Eu posso pensar assim. Onde o campo é mais intenso, o número de linhas de força por unidade de área é maior. Onde o campo é menos intenso, o número de linhas de força por unidade de área é menor. Fala, professor, para com essa linguagem, fala como se nós fôssemos pessoas normais. Tá bom, tá bom. Vamos falar assim? Onde as linhas de força estão mais concentradas, o campo é mais intenso, tá? Onde as linhas de força estão mais dispersas, o campo é menos intenso. Então, de repente, o cara pergunta coisas assim, ó. Onde o campo é mais intenso? Aqui ou aqui? Aqui, né, professor? Região do meio. Ó, aqui, tá, desculpa. Região A, região B. Onde o campo é mais intenso? Onde as linhas estão mais concentradas? Na região A ou na região B? Esta. Não. Ó, aqui as linhas estão juntas, não estão? Aqui as linhas estão mais dispersas. Então, em A o campo é mais intenso. Em B o campo é menos intenso. Tá legal? Então, a representação das linhas de força me dá essa visão também. Eu olho as linhas de força do campo. Onde elas estão muito juntas, o campo é intenso. Onde elas estão dispersas, o campo é menos intenso. Professor, Ó, pode uma falar. coisa, então, a gente está analisando o campo elétrico, mas é uma coisa que eu não entendo, por que linhas de força, sendo que a gente está, tipo, falando de campo elétrico? Porque o campo elétrico não é uma força, né? É verdade. Mas acontece que ela ganhou a denominação linha de força, porque essa linha indica a direção da força em qualquer carga de prova que eu puser. Ah, ela está indicando em que direção vai ser a força quando eu puser a carga. Beleza? Daí Eu entendi. Mas, Entendi. mas você tem razão, David. Eu poderia chamar de linhas de campo. Tá? Ninguém chama, todo mundo fala linhas de força mesmo. Tá? Tá bom. É claro que essa representação tem a ver com a análise que nós estamos fazendo de campo. A gente está fazendo uma análise vetorial, né, do campo elétrico. O Pipoca não fez uma análise vetorial muito aprofundada do campo gravitacional, porque ele não precisava, ele supunha que o campo gravitacional era constante, né? Ele só trabalhou com questões próximas da superfície da Terra. Então, próximo da superfície da Terra, o campo é sempre vertical para baixo, o G, né, o tal do G, é sempre vertical para baixo, tem sempre o mesmo valor. Então, qualquer discussão que você faça em cima de propriedades, linhas, etc., é perda de tempo. Porque ali todo mundo sabe, o campo é vertical para baixo. Agora, se você imaginar a Terra como um pequeno planeta, e realmente, quando você pensa em dimensões cósmicas, a Terra não passa de uma partícula de poeira cósmica. Tá? Comparando isso com as dimensões do universo que nós conhecemos hoje, a Terra é um pontinho desprezível. Tudo bem? Então, eu estou vendo a Terra, tá, de uma posição muito distante, e ela gera um campo gravitacional. Eu não quero saber o campo gravitacional aqui, ou aqui, ou aqui, ou em qualquer outro ponto. Eu quero saber o campo gravitacional como um todo. Mas, sim, senhor. Então, eu uso o conceito de linhas de força. Uau, linhas de força em campo gravitacional? Sim. Simetria radial, sentido de aproximação. Quando eu estou olhando a Terra de longe, não faz muito sentido eu pensar que o campo gravitacional é vertical para baixo. O que é para baixo aqui? O que é direção vertical aqui? Percebeu? Então eu tenho que pensar na Terra como sendo uma partícula que gera campo gravitacional. Tá? A Terra, vista de longe, pode ser entendida como uma massa pontiforme. Uma massa pontiforme que tem um campo com simetria radial. Igualzinho da carga.
Tá? A diferença é que massa só cria um campo no sentido de aproximação. E cargas positivas criam um campo no sentido de afastamento. Negativas no sentido de aproximação. Legal? E pior, quando eu tenho duas cargas próximas gerando campo, putz, uma vai influenciar o campo da outra, não vai? Vai, então o campo sofre uma distorção, e aí as linhas de força já não são mais linhas retas. Daí eu fiz uma figurinha lá, coloquei a figurinha para vocês. Como é que seria o campo de duas cargas pontiformes? Duas cargas pontiformes opostas e duas cargas pontiformes de mesmo sinal. Tá? Só para você ter uma ideia de como isso distorce as linhas de força do campo. Beleza? De uma situação particular. Essa eu acho que eu não pus na folha. Eu olhei para a lousa agora e imaginei um rascunhaço. Tá horrível, né? Mas vocês estão conseguindo acompanhar, sim ou não? Sim. Sim, porque ficou todo mundo em silêncio. Eu estou vendo só as fotos, mas as próprias fotos estão com carinha de chocados. Está tudo sob controle? Sim? Então dá um ok para mim. Lembra, professor? Ok, professor. O professor de física é um cara assim, professor. ele precisa. Cadê? Ok. Ok, prof. Ok, Ana, valeu. Tá, beleza. Professor. Então, oi, fala. Tudo bem? Posso tirar uma dúvida? Você pode tirar quantas dúvidas você quiser. Você manda, Natália. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente coloca uma carga de prova, aí próximo à carga geradora. Sim. Essa carga de prova, por exemplo, se ela for do sinal contrário à carga geradora, ela vai sofrer uma aproximação, certo? Não, ela vai sofrer uma atração. Atração. Isso. Campo, né? Tá. Isso. E aí, se eu coloco uma carga de sinal igual, ela sofre um afastamento. Não, uma repulsão. Repulsão, tá. Isso. Aí, Natália, cuidado com as palavras, tá? Presta atenção. Aí eu fico confusa nos termos. Não pode, porque senão você está pensando uma coisa e falando outra. Tá. E aí, Tá. na aula passada, você tinha falado que, tipo, até onde que essa força do campo, esse campo atua, certo? Falamos. E se eu colocar essa carga, então, ela vai sofrer uma repulsão até esse campo parar de atuar sobre ela? Sim, Não sei se deu senhora. para entender. Então, seria meio que até o infinito. Olha, Natália, agora a gente está deixando de olhar para a natureza, tá? E a gente está começando a pensar como um matemático, tá? Deixamos de falar sobre uma coisa que existe no concreto e começamos a filosofar sobre ela, certo? E filosofando sobre ela, a sua conclusão está perfeita. Você bota aqui uma carga positiva, ela é repelida e vai embora. Vai até onde? No universo ideal, onde não existem outras cargas além dessas duas, onde não existe mais nada, ela vai afastar até infinito. Mas vai levar um intervalo de tempo infinito. Isso mesmo, tá? Mas isso é filosofia pura, tá? Tá, então essas análises que a gente faz são no momento que a gente coloca uma carga ali próximo à carga geradora. Isso, tá? E depois a gente extrapola e pensa assim, se fosse ideal, seria assim. Por que não é ideal? Beleza. Porque, primeiro, uma carga não pode ir até infinito. Não é verdade? E também não pode levar um intervalo de tempo infinito. Quer dizer, então nós estamos começando a trabalhar numa fronteira, tá? do universo conhecido. Eu estou pensando que ela vai para sempre? Não sei se vai para sempre. O que é para sempre? Tá? O universo é de fato do jeito que eu penso? Será mesmo que ela vai fazer uma trajetória retilínea para sempre? Isso será uma linha reta? Não sei. Tem um monte de coisa sobre o universo que eu realmente não sei. Tá bom? Mas no mundo ideal é das ideias, tá? No mundo ideal, ela vai se afastar infinitamente. Beleza, obrigada. Beleza? Tanto é que algumas questões, a gente vai abordar isso daqui a pouco, tá? Algumas questões perguntam assim, qual será a velocidade dela quando ela estiver a uma distância infinita? Percebeu? Ou com que velocidade eu deveria lançar a carga negativa, tá? Para que ela chegasse a uma distância infinita? Cara, isso é idealismo puro. Tá?
Beleza, obrigada, André. No campo das ideias. Beleza, Natália? Deixa eu só colocar, então, uma situação que eu acho que eu não coloquei naquela folha. Posso apagar? É rascunho, tá? Rascunho a gente escreve por cima, né? Então, vou apagar isso aqui. Tem uma situação onde trabalhar com forças elétricas fica extremamente simples. Tá? Imagina uma situação assim. Peraí. Desculpa, é que o pano está molhado, tá? Bom, imagina que as linhas de força de um determinado campo elétrico sejam linhas assim, retas, paralelas, igualmente espaçadas. Imagina que o campo elétrico em uma determinada região do espaço seja representado por linhas de força assim. Tá? Se eu colocasse uma carga de prova positiva nesta posição, ela sofreria ação de força da direção da linha no sentido da linha, certo? Então, ela sofreria ação de uma força de intensidade F. Uma carga aqui nessa posição sofre ação de uma força F nessa direção e sentido. Tudo bem? Se essa mesma carga aqui for colocada em outra posição, aqui, como será a força que vai atuar sobre ela? A mesma. A mesma. Mudou a direção? Não. Então a direção é a mesma. Mas e a intensidade da força? Será a mesma? Acho que não. Esta é uma boa pergunta. A intensidade da força será a mesma? Eu posso dizer que é de fato a mesma força? Tem a mesma intensidade, a mesma direção, o mesmo sentido? Puxa vida, posso sim. Posso sim. É a mesma força F. Por quê, professor? Ué, eu não falei que essas linhas de força são retas paralelas, igualmente espaçadas? Bom, se elas estiverem igualmente espaçadas, a concentração de linhas em qualquer região dentro desse campo vai ser a mesma, não vai? E se a concentração de linhas em qualquer região é sempre a mesma, isso significa que esse campo tem sempre a mesma intensidade. Tá? Então, este campo é chamado de campo uniforme. Ele tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos do espaço. Ah, que legal! Quer dizer que se eu abandonar uma carga aqui dentro, ela vai se movimentar sob ação de força constante? Isso aí. Perfeito. Se o campo for uniforme, a força será sempre a mesma. A força naquela carga será sempre a mesma. Então, ela vai viajar sob a ação de uma força constante, e se essa força for a resultante, ela vai viajar sob a ação de uma resultante constante. Olha nós de novo na aula do Pipoca. Tá? Quando um corpo viaja sob a ação de uma resultante constante, ele tem uma aceleração constante. E se ele estiver fazendo um movimento retilíneo, com certeza será movimento retilíneo uniformemente variado. Então, cargas abandonadas dentro de campo uniforme fazem movimento uniformemente variado, fazem movimento retilíneo uniformemente acelerado. Puxa, então vale aquela equação sorvetão? Vale. Vale, é um movimento uniformemente variado. Vale Torricelli? Vale. Ou então eu posso calcular a velocidade? Pode. Se o campo for uniforme, a aceleração é constante, a cinemática do movimento dessa partícula fica muito simples. A gente cai no movimento uniformemente variado. Tudo que eu aprendi lá no movimento uniformemente variado, agora encaixa aqui. Tá legal? Então, essa situação onde o campo elétrico é uniforme é uma situação favorável para a descrição do movimento da partícula. Eu acho que foi o Pimenta, talvez, que falou de balística. Pimenta não falou de balística? Sim? Sim. Então, o estudo da balística que o Pimenta desenvolveu com vocês levou em consideração o fato de que o campo gravitacional era uniforme. Que a força gravitacional, ou seja, o peso da partícula, era sempre o mesmo. E aí o cara dançava numa direção oblíqua dentro do campo, fazia uma trajetória parabólica, não fazia? Bom, aqui eu tenho a mesma situação, só que é um campo elétrico. Legal? Então, se eu pegasse uma partícula, por exemplo, com carga positiva,
e lançasse nessa região na direção perpendicular ao campo, cuidado que esse vetor é velocidade, não é força, tá? Tudo bem? Lancei essa partícula na direção perpendicular ao campo. Olha, então ela vai começar sofrendo uma força perpendicular ao movimento. Só que essa força vai ser constante aqui dentro. Então a partícula vai fazer uma trajetória parabólica. E o movimento dela pode ser descrito da mesma forma que você descreveu o lançamento horizontal. Quando alguém arremessa um corpo na direção horizontal, ele não faz uma trajetória parabólica? Aí vem o Pimenta e fala assim, vamos dividir o movimento no eixo X e no eixo Y. No eixo X é uniforme, no eixo Y é uniformemente variado. Não foi isso que o Pimenta falou? Quando ele fez balística com vocês? A mesma coisa a gente pode falar aqui, tá? Se eu lançar a partícula na direção perpendicular ao campo, ela vai sofrer força na direção do campo. Então, na direção perpendicular ao campo, não tem força, é movimento uniforme. Mas na direção do campo é movimento uniformemente variado. Então, eu posso decompor o movimento em duas direções, trabalhar na direção horizontal, movimento acelerado, na direção vertical, movimento uniforme. E descrever todo o comportamento da partícula. Então, tem questão de vestibular, onde o cara fala assim, ó, a partícula foi lançada com uma certa velocidade V0 numa região de campo uniforme de intensidade tanto. Determine aonde essa partícula, onde essa partícula vai bater numa parede aqui na frente. Ah, tá. Então, o que ele está pedindo para a gente descrever? O alcance de um lançamento. Não vou chamar de horizontal, porque aí não é horizontal. Mas é a mesma coisa que estudar o lançamento horizontal. É arremessar o corpo na direção horizontal e perguntar em que ponto do chão ela vai bater. É a mesma coisa. A matemática é exatamente a mesma. A única diferença é que no lançamento horizontal, no lançamento oblíquo, a aceleração da partícula era g. E aqui a aceleração da partícula não vai ser g. Pai, como é que eu vou achar a aceleração da partícula? Bom, ela vai sofrer ação de uma força elétrica, não vai? E essa vai ser a resultante. Força elétrica é igual ao módulo da carga vezes o campo. Certo? Se ela for a resultante, então ela é massa vezes aceleração. Isso é igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico. Se eu jogar a massa da partícula para o outro lado, o módulo da aceleração será o módulo da carga vezes o campo, dividido pela massa da partícula. Essa vai ser a diferença. Quando o cara lança um corpo pela janela, a aceleração da partícula é igual a g. Quando o cara lança o corpo na direção perpendicular ao campo elétrico uniforme, a aceleração da partícula é igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico dividido pela massa. Então, a aceleração ficou um pouquinho mais complexa no cálculo. Mas todo o resto da descrição do movimento é a mesma. Tá bom? Beleza? Ó, um dia, quando a gente estiver disposto, a gente pega alguns exercícios assim para brincar. Tá legal? Por enquanto, eu só queria que você entendesse o que são essas linhas de força. Legal? Então lembra disso. Tá? O vetor campo elétrico está sempre na direção da linha de força. Tá? Ah, legal, mas e se a linha de força for curva? Bom, se a linha de força for curva, quero saber o vetor campo elétrico nesse ponto, ele está na direção da linha. Vamos supor que a linha de força tem esse sentido. Como é o vetor campo elétrico no ponto X? Ué, tem que estar na direção da linha e no sentido da linha. Ah, mas a linha é curva. Como é que você define direção de uma curva? Direção de uma curva, num determinado ponto, pela reta tangente. Então, você vem aqui, desenha a reta tangente à curva. Desenhou? Olha, reta tangente, tá? Tudo bem? Desenhou a reta tangente à curva naquele ponto? O vetor campo naquele ponto está na direção da reta tangente. Em que sentido? No mesmo da linha, tá? Então, o vetor campo elétrico nesse ponto é esse vetor aqui. Aqui. Tá legal? Em cada ponto da linha de força, o vetor campo elétrico estará sempre na direção tangente à linha. E o seu sentido será sempre coincidente com o sentido da linha. Pausa. Professor, Oi. o Felipe está querendo falar com você. Eu Felipe? acho.
Felipe, quer falar? Pois não. Pensei que meu áudio não estava funcionando. Não, desculpa, eu não ouvi, mas tá bom, vamos lá. Ô, professor, bom dia. Bom Tipo, dia. aquela força elétrica que o senhor desenhou ali naquele campo constante, por que que não é resultante centrípeta? Qual força? Aqui? É, Aqui nessa figura? é. Então, Felipe, ela, nesse instante, ela é uma resultante centrípeta, porque ela está a 90 graus com a velocidade. O problema é que o movimento vai mudando de direção, mas a força não. Então, quando a partícula estiver nesta posição, olha só, agora a velocidade está nessa direção, certo? E a força continua apontando na direção do campo. Ah, então agora essa força não está mais perpendicular à velocidade. E quando ela não está mais perpendicular à velocidade, como é que o Pipoca fazia? Decompunha a força, né? Ele decompunha a força em duas direções, na direção perpendicular e na direção da velocidade. Ele chamou essa direção perpendicular de direção centrípeta e essa direção da velocidade de tangencial. Aí você decompõe a força F nessas duas direções, tudo bem? A força F tem uma componente tangencial, portanto, uma componente a favor do movimento, e uma componente centrípeta. Certo? A componente centrípeta da força F continua obrigando a partícula a fazer a curva. E a componente tangencial na direção da velocidade está acelerando a partícula. Então ela vai viajar cada vez mais rápido. Beleza, Tudo bem? obrigado. Mas você tem razão. Aqui o ângulo é 90 graus mesmo, tá? Então, nesse instante, a força elétrica é a resultante centrípeta. O problema é que a trajetória vai mudando, a velocidade vai mudando de direção, e aí a força F já não é mais a resultante centrípeta. Ela precisa ser decomposta em cada ponto. Por isso que ninguém estuda o movimento da partícula em cima da trajetória parabólica. Porque é uma doideira, tá? A componente tangencial está mudando, a aceleração tangencial está mudando. Movimento com aceleração tangencial variável, eu acho que a gente vai precisar da ajuda de um matemático. Vamos chamar o Tião, o Osso, sei lá. Vamos chamar esses caras, porque a matemática vai começar a ficar pesadinha. Então, o Galileu resolveu o nosso problema fazendo o estudo da balística. Eu falo assim, não, pega uma direção Y, pega um eixo Y na direção do campo, pega um eixo X na direção da velocidade, decompõe e fica mais fácil. Fica, graças a Deus. A balística salva a nossa vida, porque se a gente fosse estudar em cima da trajetória, seria essa doideira. Joia? Beleza, professor, obrigado. Beleza? Obrigado, Ana. Tá bom. Depois a gente fala mais. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente fala mais. Eu vou ver se eu consigo arrumar alguma questão bonitinha para mostrar para vocês como seria resolvido um problema balístico dentro do campo elétrico. Tá? Você vê que não muda nada daquilo que o Pimenta fez. Tá? A única coisa que muda é como a gente faz para achar a aceleração. Depois de achar a aceleração, é a aula do Pimenta. Tá legal? Então, beleza. Vamos acabar com esse rascunho? Cara, eu dei quase uma aula inteira no rascunho. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Quando vocês começam a frequentar demais a casa de uma pessoa, a relação começa a ficar íntima, vira isso aqui, tá? A aula passa a ser um rascunho. Brincadeirinha, tá? Vamos fazer os exercícios da aula, então? Vamos lá? Começando na questão número 3, né? Então, dá uma lida no enunciado da questão, pensa um pouquinho enquanto eu faço a figura aqui na luz.
Pronto. Já leram o enunciado da questão? Só balança a cabeça. Sim? Então vamos pensar juntos? Ó, vou ler de novo só para ter uma ideia do texto, tá? Ele está dizendo assim: um dispositivo para medir a carga elétrica de uma gota de óleo é constituído de um capacitor polarizado no interior de um recipiente convenientemente vedado, como ilustrado na figura. A gota de óleo, com massa M, é abandonada a partir do repouso no interior do capacitor, onde existe um campo elétrico uniforme E. Sob a ação da gravidade do campo elétrico, a gota inicia um movimento de queda com aceleração 0,2 g, onde g é a aceleração da gravidade. O valor absoluto, ou seja, módulo da carga, pode ser calculado através da expressão. E aí ele quer saber em qual das alternativas existe a expressão que nos permite calcular o valor da carga dessa partícula. Então tá, olha só, logo nessa questão, ele já fala do campo elétrico uniforme, né? Tá certo? O campo elétrico uniforme é criado numa situação assim. Quando você tem duas superfícies planas, paralelas, tá? Eletrizadas com cargas opostas, uniformemente eletrizadas com cargas opostas, tá? Cria-se nessa região um campo elétrico uniforme, certo? Sempre no sentido de afastamento em relação às cargas positivas e no sentido de aproximação em relação às cargas negativas. Então, até aqui, está tudo em ordem. Só tem um errinho na figura, né? O erro na figura foi colocar o vetor campo gravitacional como se fosse uma força atuando na partícula. Bom, desculpa, o vetor campo gravitacional é dessa região. O campo gravitacional também é uniforme e ele também é vertical para baixo. Então a partícula vai se movimentar sob a ação dos dois campos, certo? Abandona a partícula nessa posição. Como ela tem massa, ela tem peso. Então ela sofre a ação de uma força vertical para baixo, que é o seu próprio peso. Tudo bem? Agora, pessoal, só presta atenção numa coisa. Se não existisse campo elétrico, só existisse o campo gravitacional, quando eu abandonasse a partícula, ela entraria em queda livre. Em queda livre, qual seria a aceleração da partícula? Menos 10? Seria? David? Menos 10. 10. 10 é o valor aproximado do campo gravitacional da Terra, certo? Como a gente supõe que isso está acontecendo na Terra, ela cairia com uma aceleração igual a 10. Ou seja, a aceleração seria igual a g. Não é verdade? Então, se só existisse a força-peso, ela entraria em movimento para baixo com aceleração g. Só que por causa do campo elétrico, ela vai entrar em movimento para baixo com aceleração 0,2 g. Ela vai para baixo, só com uma aceleração menor. Então, você acha que a força elétrica nessa partícula deve estar atuando para cima ou para baixo? A força elétrica está atrapalhando ou está ajudando a acelerar a partícula? Atrapalhando? Claro, com certeza, está atrapalhando. Tá? Se não tivesse ninguém atrapalhando, a aceleração seria g. Com força elétrica, a aceleração é 0,2 de g. 0,2 g. Diminuiu a aceleração de descida? Então a força elétrica só pode ser para cima. A força elétrica que atua nessa partícula é para cima. Ok? A força elétrica atrapalha a queda dessa gota de óleo. Beleza? Fica claro para vocês, sim ou não? Só dá um ok ou balança a cabeça. Ninguém deu ok, nem balançou a cabeça. André. Oi? Ai, não entendi muito bem, não. Não entendeu? Não, porque, na minha cabeça é uma coisa tipo assim, se é a favor da gravidade, vai estar ajudando. Tipo, porque vai ter o mesmo vetor, digamos assim. Isabela, se Oi. for a favor da gravidade, né, vai ajudar mesmo. Então a aceleração vai ser maior ainda, vai ser maior do que g. Você tem razão, tá?
Mas quem é a favor da gravidade não é a força elétrica. Quem é a favor da gravidade é o campo elétrico. Ah, tá. Olha só, Isabela, olha só a sacanagem do cara. Ele botou o campo elétrico vertical para baixo, mas falou que a aceleração fica menor do que G. Então a força elétrica só pode ser para cima. Mas como assim? O campo elétrico não é para baixo? Por que a força elétrica seria para cima? Putz, fala essa para mim. Responde essa, eu vou morrer de felicidade. Por que a força elétrica seria contra o campo elétrico? Carga negativa. Porque a carga é negativa. Valeu. É isso aí. Essa era a sacanagem da questão, tá? Quando o cara botou o campo elétrico para baixo, ou era uma tentação de falar, então tem o peso e a força elétrica para baixo. Não, a aceleração fica menor do que G. Se fica menor do que G, a força elétrica tem que estar atrapalhando. E se ela estiver atrapalhando, ela tem que ser para cima. A carga é negativa. Mas eu tinha essa suspeita quando eu li o enunciado da questão. Eu não sei se você prestou atenção no que ele falou. Olha só, lá na última linha do enunciado, na penúltima linha, o valor absoluto, ou seja, módulo da carga, pode ser calculado através da expressão. Por que ele fez questão de falar valor absoluto? Qual o módulo da carga? Por quê? Porque ele está tentando esconder de você o fato de que a carga é negativa. Tá legal? Era você que tinha que perceber. Esse é o grande lance da questão. A força elétrica está contra o peso. Tá bom. Então tá. Professor. Oi. Licença. Fala. Mas se fala que está em módulo, a carga não vai ficar positiva? Não. A fórmula que calcula o módulo da carga, ou seja, o valor absoluto da carga, é a que nós estamos buscando. Mas a carga é mesmo negativa. Tá? A força é mesmo para cima. Porque a aceleração ficou menor do que a aceleração de queda livre. Tá legal? Então, Obrigada. o módulo é só para o cálculo do valor dela. Como a gente vai fazer para achar o valor dela? Tá bom, Caio? Tudo bem? Ok? Vamos lá. Coragem. E agora? O que a gente faz? Então, o que a gente faz? A gente brinca de aula do Pimenta. Tá? Não, acho que aqui é mais aula do Pipoca. Tá? A aceleração é para baixo, mas a aceleração depende da resultante das forças, não é verdade? Se a aceleração é para baixo, isto significa que a resultante das forças deve ser para baixo. Não é verdade? Se a resultante das forças fosse para cima, a carga subiria com a aceleração 0,2g. Tá? Como ela desce com a aceleração 0,2g, o peso é maior do que a força elétrica. A resultante é para baixo. E como é que a gente acha a resultante de duas forças opostas? Oi, essa é fácil. Eu fico falando... Subtrai. Como é que é? Desculpa. Né? Subtrai. Subtrai, isso aí. Tá? Resultante de forças opostas. A maior menos a menor. Qual delas é maior? O peso, né? Então eu faço assim, ó. A resultante das forças deve ser igual a mais intensa menos a menos intensa. É o peso menos a força elétrica. Ok? Tudo bem? Agora, pelo princípio fundamental da dinâmica, resultante é sempre massa vezes aceleração. Não é verdade? Então, eu posso escrever assim, ó. Massa vezes o módulo da aceleração deve ser igual. Peso da partícula, mg, menos intensidade da força elétrica, módulo da carga, vezes a intensidade do campo. E vezes I. Tudo bem? Tá tudo bem até aí, sim ou não? Sim? Então vamos fazer o seguinte, ele está pedindo para eu determinar o módulo da carga, né? Então eu vou pegar este termo aqui, vou isolar do outro lado e vou pegar esse massa vezes aceleração e jogar para cá. Tá? Então,
Q vezes Z era negativo, joga para cá, fica positivo. O módulo da carga vezes a intensidade do campo elétrico deve ser igual a mg. Passei o m vezes a para lá, era positivo, ficou negativo. Menos m vezes módulo de A. Tudo bem? Eu vou fazer só uma substituição. Ele falou o valor da aceleração, não falou? Qual é o valor da aceleração? 0,2g. Ótimo. Então vai ficar assim, ó. Módulo de Q vezes Z deve ser igual a mg menos m vezes 0,2g. Galera, quanto será que dá mg menos m vezes 0,2g? Silêncio mortal. 0,8? 0,8 mg. Certo? Bom, legal. Então eu passo a intensidade do campo elétrico para lá e escrevo assim. O módulo da carga de prova deve ser 0,8 mg sobre T. Esta é a expressão que permite calcular o módulo dessa carga. Tem alguma alternativa parecida com isso? Letra A. Letra A, isso aí. Alternativa A. Beleza? Olha só. Não é tão difícil, né? Não é tão difícil. Mas o cara começou a misturar mecânica com eletricidade. Eu acho que se o cara puser para mim uma situação de campo elétrico uniforme, ele vai misturar mecânica e eletricidade. No campo uniforme, a força elétrica é constante. Trabalhar com forças constantes, a gente sabe. Tá? Então tá aí um exercício legal, por quê? Porque ele te cobrou várias coisas, né? Ele te cobrou conhecimento do campo elétrico uniforme, conhecimento de como se calcula a força elétrica, como se acha uma resultante de forças, o princípio fundamental da dinâmica, tá tudo aí. Tá bom? Professor, Pois não, Breno. virou o 0,2, virou 0,8 como, professor? Então aqui, ó, mg menos 0,2 mg, eu posso pôr o mg em evidência, tá? Põe o mg em evidência, fica assim, mg que multiplica 1 menos 0,2. Agora foi. Obrigado, professor. Foi, né? Beleza, beleza. Tá aí. Resolvida a questão. Boa questão. Gostei muito dessa questão. Tá? Tá levando a gente para um novo patamar. Tá? Enquanto a gente estava brincando de princípio da dinâmica, queda livre, tá? Tava tudo bonitinho no campo gravitacional, era uma coisa. Agora a gente já começou a misturar assuntos. Ficou legal. Tem dúvida? Tem dúvida nessa questão ainda, sim ou não? Tá bom, tudo bem. Hoje você não quer falar comigo, né? Essa história de dar aula 2 vezes por semana para vocês já está começando a pegar, né? De novo em Pindamonhangaba. Ô, André. Lozinha. Mas quando Pipoca faz uma lozinha, vocês não reclamam, né? Professor, é o Samuel. Samuel. Deixa eu te falar, quando eu vi o exercício, de cara, você pode só dar uma licença para, tipo... Claro, desculpa, obrigado. Samuel. Não, desculpa eu. Quando eu vi ali o m vezes aceleração e do outro lado o mg, eu já cortei, tipo, o m e não ia dar certo. Não ia. Sabe por quê? Só fazer um comentário, não sei se essa é a sua pergunta, mas você não pode cortar o m aqui, porque o m tem que estar multiplicando todo esse lado da igualdade, tá? O número que multiplica os dois lados da igualdade pode não, o mesmo número multiplicando os dois lados da igualdade pode ser simplificado. Só que este m só multiplica o g, ele não multiplica o q vezes z. Ah, tá, entendi. Entendeu?
Tá? Beleza, então. Normalmente, a gente vai cortando direto, porque o professor é tudo apressadinho, né? Mas se eu tivesse M aqui também, ó, vou mudar, o que eu vou fazer não tem nada a ver com a resolução da questão, tá? Se eu tivesse M multiplicando aqui, eu faria assim, ó. Eu teria que fazer uma passagem assim. M vezes A seria... Aí eu colocaria este M em evidência e ficaria assim, G menos Q vezes Z. Certo? Tudo bem? Eu pegaria este M e colocaria em evidência. Agora aparece M multiplicando os dois lados. Ah, entendi. Então, agora eu posso cancelar. Tá? Mas normalmente a gente não faz aquela passagem. A gente vê M multiplicando todo mundo, a gente já vai cortando. Né? Então corta, corta, corta. Percebeu? É por não ter feito aquilo, não ter comentado isso, que as pessoas acabam se atrapalhando nesta situação. Tá bom. Obrigado, viu? De nada, imagina. Então tá. Galerinha. André. Oi, pois não. Isabela. Posso fazer só mais uma pergunta? Pode. Se eu não tivesse percebido que a força seria negativa, daí no final não daria 0,8, daria 1,2? Porque daí eu somaria ali? Só vou corrigir uma coisa que você falou, tá? Não é que a força é negativa, a carga é negativa. Sim. Tá? Se você não tivesse percebido, se você tivesse pensado, não, esta carga aqui é positiva, tá? Então a força seria para baixo. Tá? Se a força seria para baixo, a aceleração seria maior do que G, mas ele teria que me falar quanto. Tá bom? Não necessariamente seria 1,2. Porque na realidade esse 0,2 foi um dado do problema, ele inventou esse 0,2. A única coisa que dá para a gente afirmar é que se a força elétrica de fato fosse para baixo, a aceleração da partícula teria que ser maior do que G. Tá bom, Isabela? Tá bom, obrigada, André. Nada. Beleza? Mais alguma questão aqui, gente? Professor, Pois não. Luísa, tudo bem? tudo, e você? Eu gostaria de perguntar. Na verdade, eu não entendi a carga negativa. Você Você podia... não entendeu por que ela é negativa? Olha, Luiz, a questão diz assim, a partícula sob a ação das duas forças, eu ainda não sei para onde é a força elétrica, tá? Tudo bem? Faz de conta que ela não está desenhada aqui. Então, fala assim, a partícula abandonada sob a ação dos dois campos desce, inicia um movimento de queda com aceleração 0,2 G. Isso foi uma informação do enunciado, certo? Tá, mas esquece o campo elétrico. Se só houvesse o campo gravitacional e eu soltasse a partícula, ela desceria com aceleração G. Então, se só houvesse a força elétrica, ela aceleraria mais do que aqui. Então tá. Se numa queda livre a aceleração seria maior, é porque nessa situação a força elétrica deve atrapalhar. Essa era a ideia. Ah, entendi. Entendeu? A força elétrica tem que estar atrapalhando, porque a aceleração ficou menor do que a aceleração de queda livre. Mas se fosse igual, ela seria para baixo. A força. Repete. Se ela fosse igual, então a força seria para baixo e a carga positiva. Se ele dissesse para mim assim, olha, abandonada aqui dentro, a partícula desce com aceleração G, a aceleração G é produzida pela força-peso. Então eu concluiria que a força elétrica é zero e que a carga da partícula tem que ser zero. Entendi. Se ele falasse, ó, desce com uma aceleração, vamos supor, 1,2 G, puxa, é maior do que a aceleração de queda livre. Então a força elétrica também está puxando para baixo. Então o que estava mandando na resolução da questão era o fato de que a aceleração da partícula ficaria menor do que a de queda livre. A força elétrica tinha que atrapalhar. Joia? Obrigada, professor. Obrigada. Tudo bem? Beleza? A foto da Natália é um barato. O que é isso aqui? É um caniçal? Não, é um cubone. Ah, bom, vamos lá. Questão número 4. Você pensou que estava livre da mecânica, né? Questão número 4. Vamos lá.
Vai lendo o enunciado enquanto eu vou preparar a figura. Leu o enunciado? Podemos começar? Sim. Mestre. Tá bom, tô brincando. Vamos lá. Uma pequena esfera de massa M, eletrizada com carga Q, está apoiada numa placa isolante, inclinada com um ângulo de alfa com a horizontal. Calcular a intensidade do campo eletrostático E, que mantém a esfera em equilíbrio. Tá? Ah, tem mais um texto embaixo. Não, desculpa, o texto embaixo é a questão número 5, tá? Tudo bem? Faltou colocar a numeração da questão 5 aqui embaixo. Beleza? Então vamos lá. Eu preciso calcular, que ele pediu, calcular a intensidade do campo E que vai manter essa esfera em equilíbrio. Tá. Peraí, equilíbrio me lembra forças, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar as forças que atuam na partícula. Tá legal? Você vai me ajudar. Quais seriam essas forças? Peso. Peso. Normal. Tem peso, né? Tem campo gravitacional, tem massa, tem peso. Peso é vertical para baixo. Beleza. Joia. Que mais? Normal. Normal, isso mesmo. Ela está apoiada no plano, certo? Tem força normal. Normal tem esse nome porque está na direção normal ao plano, certo? Então é 90 graus com a superfície. Legal. Então a força normal deve ser um vetor assim. Pronto. Normal. O que mais? Força elétrica. Força elétrica. Tá? O campo elétrico nessa região é horizontal. Então a força elétrica é horizontal. Mas ela poderia ser horizontal para a direita ou para a esquerda, depende do sinal da carga, certo? Nesse caso, você acha que a força elétrica é horizontal para a direita ou para a esquerda? Direita. Para a direita, certo? Espera aí, por que para a direita? Ah, porque senão ela ia cair. Porque senão, se a força elétrica fosse horizontal para a esquerda, essa carguinha ia acabar saindo do plano. Tá? Essa carguinha ia saltar para fora. Então, para ela ser mantida em equilíbrio, é preciso que essa força elétrica esteja empurrando ela contra o plano. Tudo bem? Tá bom. Agora é hora da gente corrigir uma pequena falha do enunciado. Tá? Em nenhum lugar no enunciado dessa questão, ele disse que o plano é perfeitamente liso. Tá? Se o plano não fosse perfeitamente liso, se ele tivesse um certo grau de rugosidade, deveria existir aí também uma força de atrito. E isso seria um fator de complicação para a resolução da questão, porque o atrito é contra o escorregamento. E eu não saberia dizer para você, em princípio, se essa partícula está tentando escorregar para baixo ou para cima. Essa força elétrica aqui poderia forçar a partícula a escorregar para cima. Percebeu? Então, graças a Deus, não tem atrito. Ele não falou nada, a gente vai começar considerando a inexistência do atrito. Beleza? Falha do enunciado, ele tinha que ter dito isso para você.
Tá bom? Então tá. A partícula está em equilíbrio sob a ação de 3 forças, né? Equilíbrio é uma palavra mágica, não é? Porque quando o professor fala em equilíbrio, você pensa no quê? Resultante igual a zero? Isso aí. Resultante das forças tem que ser igual a zero. Legal? Pintou a palavra equilíbrio no enunciado da questão, você já sabe. Desculpa, uma questão de física, claro. Pintou a palavra equilíbrio, ele está tentando dizer que a resultante das forças que atuam vale zero. Eu acho que ele nunca vai falar isso diretamente. Ele nunca vai falar, considere que a resultante é zero. Ele sempre vai usar este termo, equilíbrio. Tá? Pior, tem gente que vê essa palavra equilíbrio e pensa assim, está parado. Não, equilíbrio não significa parado. Equilíbrio significa resultante igual a zero. Lembra disso. Tá bom? Então tá, olha só. Dica para vocês. Tá? Todo sistema onde o corpo é submetido à ação de 3 forças e fica em equilíbrio, as 3 forças têm que formar um triângulo fechado. Tá? As 3 forças vão fechar um triângulo. Mas não vai ser um triângulo qualquer, porque a força elétrica é horizontal e o peso é vertical. Então eu tenho um ângulo de 90 graus entre essas duas forças. Não vai ser um triângulo qualquer, vai ser um triângulo retângulo. Vamos desenhar esse triângulo, então? Olha só, eu tenho a força normal na direção perpendicular ao plano. Normal. Depois eu tenho a força peso vertical para baixo. Peso vertical para baixo. Tudo bem? E fechando o nosso triângulo, força elétrica horizontal para direita. Ok? Está aí o nosso triângulo retângulo. Se ele quer saber a intensidade do campo elétrico, então eu preciso achar a força elétrica. Certo? O que eu conheço aqui desse triângulo? O peso, né? Se a partícula tem massa m, tem peso mg. Então, o peso eu conheço. Portanto, eu estou num triângulo retângulo, onde eu quero saber um dos catetos e conheço o outro cateto. Então, eu tenho que achar uma relação entre catetos. A relação entre catetos chama-se tangente. Tá, mas tangente de qual ângulo? Tá bom, do ângulo alfa. Sim, beleza, parabéns. Mas onde está o ângulo alfa no nosso triângulo de forças? E lasqueira. Onde vai estar o ângulo alfa naquele triângulo? Cara, eu acho que eu vou te dar uma ajudazinha, tá? Eu vou fazer um tracejado aqui para me ajudar a pensar. Vai estar entre N e F? Vamos ver. Vamos ver? Ó, o que eu estou fazendo aqui, você não tem que fazer, tá? Você só tem que acreditar e usar. Tá legal? Fechei um triângulo retângulo aqui, nesse tracejado vermelho? Fechei? Tá, esse triângulo retângulo tem aqui um ângulo... Desculpa, são retas paralelas, cortadas por uma transversal. Esse ângulo é o ângulo alfa, né? Tudo bem? Essas duas retas têm a mesma inclinação. Beleza. Então, eu fechei aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui embaixo um ângulo alfa. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, e aqui em cima eu tenho um ângulo beta. Tudo bem? Tá, agora olha só. Eu vou prolongar aqui a direção da força normal. Prolonguei. Pronto? Aqui eu tenho um outro ângulo que eu vou chamar de x. Quanto vale esse ângulo x? Beta? Não. Beta mais alfa. Beta mais alfa? 90 menos 45? alfa. 90 menos alfa? 45. Não, peraí. Vamos devagar. Vamos usar o que a gente conhece. Está vendo o meu triângulo retângulo? Ah, nesse triângulo retângulo tem um ângulo alfa, 90 graus, e um ângulo beta, certo? Então, o que eu sei sobre esses ângulos? Que alfa
mais beta mais 90 graus tem que ser igual a 180. Soma de ângulos internos do triângulo. Tudo bem? Joga 90 para lá. Alfa mais beta é igual a 90. Tudo bem? Tudo bem com esses três ângulos aqui? Só balança a cabeça. Põe um ok. E agora, ok? Ok. Agora volta para cá. Isso daqui não é a direção do plano? Essa hipotenusa não é a direção do plano? E esse tracejado verde não é a direção perpendicular ao plano? Então, se eu somar beta mais x, tem que dar quanto? Direção do plano, direção perpendicular ao plano. Beta mais x dá quanto? 90. Beta mais x tem que dar 90. Então, juntando essas duas, conclusão. Alfa mais beta tem que ser a mesma coisa que beta mais x. Beta está somando dos dois lados? O x é igual a alfa. O ângulo alfa veio parar aqui, ó. E esse não é o ângulo entre a força-peso e a força normal? Entre o peso e a normal, o ângulo que aparece é igual ao ângulo de inclinação do plano. Entre o peso e a normal, o ângulo que aparece é o ângulo de inclinação do plano. Putz, professor, vai ser sempre assim? Vai. Não vai mudar. Plano inclinado é assim. Tá? Eu acho que um dia alguém falou de plano inclinado para vocês. Alguém falou assim, decompõe Px e Py. Falou ou não falou? Alguém falou isso. Decompõe Px e Py, tá? O que era Px? Px está na direção do plano, é P... Seno. Seno. Py é P... Cosseno. De quem? De alfa. Sim, do ângulo do plano. Sim, mas isso daqui é P cosseno de x. Isso aqui, na direção do plano, é P seno de x. Então, x era o alfa. Tá? O professor, não sei como ele fez a decomposição, não sei como ele mostrou isso para vocês, tá bom? Mas isso é uma coisa que eu quero que vocês guardem. Isso pode salvar sua vida nas questões de plano inclinado. Pintou plano inclinado, o ângulo de inclinação é alfa, então quando você fizer o triângulo das forças, o ângulo entre o peso é normal, será alfa também. Guarda isso. Não tem que ficar demonstrando. Ninguém precisa ver isso daqui. Tá? Você só precisa saber que o ângulo alfa vai parar aqui em cima. O ângulo entre o peso e a normal é sempre igual ao ângulo de inclinação do plano. Tá legal? Professor, o Samuel tinha dito aquela hora que o alfa estaria entre o N e o F. Eu também pensei assim, porque, tipo, sabe aquela figura ali que você desenhou? Aqui. Isso. É basicamente se você, tipo, como se ele fosse espelhado, sabe? Eu não sei se deu para entender. Aí, tipo... Pensei exatamente nisso também. Eu imaginei que você pensou, que você pegou essa figura e rebateu para cá e deu essa. Só que essa não é uma figura entre forças. Não, tá justo. Isso daqui é uma soma de forças. Tá? Então, na realidade, não é pegar isso daqui e rebater para cá. Então, é isso que engana. É isso que engana. Mas, putz, eu não quero saber dessa geometria. Eu não estou numa aula do Tirão, do Rosso, seja lá de quem for. Eu estou numa aula de física. Eu quero resolver a questão do equilíbrio. Então, eu não tenho que mostrar nada disso para ninguém. Eu tenho que mostrar para a banca que eu sei isso aqui. Então, eu quero que você guarde isso com amor e carinho. Pensa assim, tem algumas coisas na física, algumas coisas matemáticas aplicadas à física, que eu preciso guardar porque serão a minha salvação. Tá? Estas coisas que serão a minha salvação, eu preciso cuidar muito bem delas. Tá? Cuide bem disso. O ângulo formado entre a força-peso e a força normal é sempre o ângulo de inclinação do plano. Tá legal? Plano inclinado. Puxou para fora, peso normal é alfa. Tá bom? Guarda isso, salva a nossa vida. E agora, eu quero uma relação entre catetos. Eu quero o cateto oposto, tenho o cateto adjacente.
Cateto oposto, cateto adjacente, me lembra? Tangente, né? Putz, cateto oposto, cateto adjacente, me lembra que acabou a aula, né? Mas posso terminar a questão? Sim. Posso? Então vamos lá. Tangente do ângulo alfa vai ser cateto oposto, força elétrica. Cateto adjacente, peso. Tudo bem? Então, tangente do ângulo alfa vai ser igual módulo da carga vezes campo dividido por m vezes g. A pergunta era quanto vale o campo? Legal, isolo o E. Passo o mg para cá multiplicando, passo o P para cá dividindo. A intensidade do campo elétrico. Então vai ser mg tangente de alfa sobre E. Não, sobre E nada, intensidade do campo. Sobre módulo de tudo. Matamos. Está aí resolvida a questão. Beleza? Clássico. Questão número 3. Clássica. Tá? Estas são as questões que frequentam as provas de vestibular. Tá bom? O cara fala assim, te dou a carga, te dou a força, quanto vale o campo? Puta, 100% de acerto. É uma questão que não serve para nada. Tá? Então eu vou dificultar a vida do candidato. Como? Misturando as coisas. Tá? Bota lá uma força elétrica numa situação de equilíbrio. Vamos brincar com equilíbrio. Vamos brincar com somatório de forças. E aí a questão parece muito mais complexa. Tá? Por quê? Porque ele juntou um monte de coisa simples em uma única questão. Beleza? Galerinha, eu acho que você está em estado de choque. Tá? Olha aí, tá todo mundo muito quieto assim, tá? Por exemplo, a Duda não falou nada, o Gabriel tá quietinho, a Rúbia calou-se, a Larissa. Então, galera, e vocês? Está tudo sob controle? Vocês não entenderam a aula, sim ou não? Sim, o problema é que a mistura com outras áreas acaba confundindo às vezes. Né? Eu sei. É por isso que o vestibular é para poucos, né? O vestibular, ele elitiza não por uma questão financeira. Pô, tem gente que vem das classes mais baixas e não vai para a USP. Isso não é uma questão do cara se dispor a fazer sozinho. Tá? Não é uma questão financeira. Ele elitiza por quê? Porque ele não aceita o candidato que aprendeu meia boca. Tá? O vestibular pega o candidato que aprendeu o conceito e sabe usar. É alguma coisa mais ou menos assim, tá? Eu te dou um curso sobre ferramentas, tá? Sobre alicate, sobre chave de boca, sobre chave de cachimbo, sobre catraca, sobre isso aqui, papapá. Eu falo tudo sobre ferramentas. Parabéns, você é um especialista em ferramentas. Por isso você é um mecânico? Se eu só te ensinar as ferramentas, você não é mecânico. Não é verdade? Eu posso te ensinar campo elétrico, força elétrica, tá bom? Mas se você não souber resolver problemas, você ainda não é um vestibular. Tá certo? Então, não tenha receio, porque estas coisas estão nos fazendo crescer. Assusta à primeira vista, mas nos tira da zona de conforto. Nos leva para um degrau mais alto. E é isso que nós queremos. Nós queremos chegar lá nos degraus mais altos da escada. Tá certo? O importante é, eu entendi as etapas da resolução? Entendi. Então agora eu tenho que trabalhar. Lembra sempre de uma coisa, tá? Entendimento não é saber. Entendimento não é compreender. Entendimento é apenas entendimento. Tá? Tá bom. E quando é que o entendimento se torna conhecimento? Quando eu tomo posse. Conhecer é trazer para a essência. Tá? Para a sua essência. Isso aqui tem que ser seu. Tá? Hoje você entendeu. Entender assim, eu empurro você. É um entendimento. Estou te empurrando. Tá? Se terminou a aula e você diz, entendi o que ele fez,
Beleza, o entendimento é o passo inicial do processo. Agora precisa da compreensão, precisa do saber. Saber significa sabor, tá? Saber significa experimentar. O saber é pessoal. O saber não pode ser passado de uma pessoa para outra. Eu comi uma maçã, eu senti o sabor. Eu posso passar isso para você? Eu posso te dizer qual é o sabor da maçã? Não vai adiantar nada se você nunca experimentar maçãs. Sabor é pessoal, saber é pessoal. Tá legal? Então, agora que você tem entendimento, tem trabalho para fazer, ok? Seu primeiro trabalho é refaça. Refaça as questões sozinho. Tá? Eu quero que, depois de ter treinado isso, você diga com convicção, eu sei fazer. Tá? Na hora que você disser eu sei fazer, a gente está pronto para ir para o próximo passo. Beleza? Bom, faltou uma questãozinha, que é a questão número 5. Mas a questão número 5 é tranquila, tá? É uma questãozinha tranquila e é só aplicar a fórmula do campo da carga pontiforme e você mata a questão numa boa. Vou deixar André, você fazer essa sozinho, tá? Isa, fala. nessa 5, lá no eixo Y do gráfico, Uhum. campo, Tem um M. é mega nanocúlome? Não, não é. Esse M está aí por acaso, tá? Foi sem querer. Isso é erro de gráfico, tá bom? Pode riscar essa letra aí. Como fosse mega. Não, se fosse mega, estaria junto com o M. Então, por isso que eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, não faz sentido esse negócio. É verdade, é erro de gráfica. Valeu, Isa. Obrigado por me lembrar, tá? Tudo bem? Obrigada, eu que agradeço. De nada. Gente, valeu. 2 vezes por semana com vocês, para mim foi uma semana gloriosa, tá? Foi muito legal, foi muito gostoso, tá? Semana que vem a gente se vê de novo. Mais tarde eu passo uma listinha de exercícios para vocês, de caderno de exercícios, tá bom? Beleza? Então, beijos e abraços. Até a semana que vem. Até Tchau, mais. professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Até a Tchau. semana que vem. Valeu, gente. Para mim foi um prazer, tá? Eu tenho que agradecer. Letícia, você ainda está aí? Não, saiu. Tá bom, galera. Eu vou parar a gravação e vou encerrar a aula, tá? Semana que vem a gente volta a falar. Beijos.